Os irmãos vamos continuar os estudos aqui na Confissão de Fé de Westminster. Estamos no capítulo 2. Capítulo 2. Então, o capítulo um falou sobre Sagradas Escrituras. Agora estamos no capítulo 2 de Deus e da Santíssima Trindade. O capítulo 2 aqui da Confissão de Westminster fala, então, de Deus, o ser de Deus e da Santíssima Trindade. É um capítulo que aparentemente é curto, mas na verdade nós gastamos muito tempo para estudar, né? Ele, no mínimo aqui bem, podemos dizer assim, estudar ele bem, a gente vai tomar bastante tempo, porque ele trata do ser de Deus. Então, eu vou repetir algumas coisas que foi falado da última vez. Falar aqui do ser de Deus, os atributos de Deus, o ser de Deus, é isso que nós chamamos de teologia propriamente dita. Em inglês, o termo em inglês usado é theology proper, ou teologia propriamente dita. Porque a teologia é estudar quem é Deus. Theos, em grego, e a logia, que eu estudo, né? Então, teologia, estudar Deus, conhecer Deus. Esse capítulo ele fala do ser de Deus. E no parágrafo primeiro, dos atributos desse Deus. É um assunto extremamente importante, por isso que ele está no início da confissão de fé. Vou falar novamente que é dito que durante a Assembleia de Westminster, os participantes, os autores, os divines, os teólogos, né, eles não sabiam exatamente, dizem que eles não sabiam exatamente o que escrever aqui, e eles falaram assim, olha, vamos orar. A gente não sabe o que vai escrever aqui direito, vamos orar. E eles oraram, e um jovem escocês, George Gillespie, fez uma oração adorando a Deus. E isso aqui então é um trecho da oração dele. Quando ouviram a oração, eles anotaram o trecho da oração dele, no qual ele exaltou a Deus, dizendo: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, o Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros, paixões imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, completamente livre, absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria imutável e justíssima vontade, completamente amável, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, galardoador dos que diligentemente o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, e de modo algum terá por inocente o culpado. Então veja que texto maravilhoso, não é? Então, aqui mostra um pouco aqui do ser de Deus. É incrível imaginar que é uma oração dos irmãos lá, né? De um dos irmãos da Assembleia de Westminster, ah, no qual Deus é exaltado. E aqui nós vimos até agora, vimos o seguinte, ó, há um só Deus, vimos isso já. Deus é um ser único, a singularidade, unicidade de Deus. Deus é único, vivo e verdadeiro, nós vimos, significa isso. O qual é infinito em seu ser e perfeição, nós já vimos. Vimos que Deus é espírito, um espírito puríssimo. A pureza de Deus a gente vai falar um pouco mais ali abaixo, quando falarmos da santidade de Deus. Mas o que nós vimos é que Deus é um espírito. Tá lá em João capítulo 4, Deus é espírito, o espírito não tem corpos ou membros. Vimos isso também. Apenas, novamente aqui destacando esse ponto, né? É importante porque tem muitas pessoas, daí a importância de estudar esse capítulo e a importância de saber os atributos de Deus. Algumas pessoas pensam que Deus, ele tem o corpo físico, né? Membros, etc. Que não é verdade, né? Não é verdade. A Bíblia não ensina isso. E algumas pessoas imaginam isso. Muitos vão para a igreja, seja lá que igreja for, evangélica, católica, não sei. Eles pensam que Deus é como se fosse um ser humano gigantesco, só isso, né? Mas ele tem os mesmos atributos, até físicos, né? Pessoas acreditam nisso, de verdade. Já conversei com pessoas que, quando eu disse que não era bem assim, a pessoa ficou até com raiva e tal. E não é isso que a Bíblia ensina. Deus, ele não possui corpo ou membros, né? Lá em Deuteronômio 4, nós lemos,
Diz lá, Deus falou para ele, olha, vocês não vestem figura nenhuma. Vocês não podem fazer para vocês figura de homem, de uma mulher, ou até de animais para me representar. Então vocês não viram figura nenhuma lá no monte. Nada. Então não há algo físico assim, em Deus. Deus é espírito. Aí você compara esse texto com Lucas 24, Cristo diz. O próprio Senhor Jesus diz que o espírito não tem corpo, né? Então é interessante. E Deus é espírito. Logo, ele não tem corpo. E ele diz para o povo: vocês não viram figura nenhuma. Daí a questão de fazer imagens de Deus também. Por isso que Deus falou, não é para fazer imagem, porque não há não existe isso, né? Em Deus, no ser de Deus. E algumas pessoas imaginam isso, mas a Bíblia fala o braço forte do Senhor, né? Os olhos do Senhor. Mas isso não é literal, né? Óbvio que não é literal. Uma vez eu falei, expliquei isso para uma pessoa, a pessoa não gostou. Eu falei, você acha que desceu uma mão do céu lá, quando diz o braço do Senhor, o Senhor com o braço forte vos tirou do Egito, desceu um braço lá do céu, físico, arrastando todo mundo assim, fisicamente? Não, não é isso, né? O braço do Senhor é a onipotência, é o poder de Deus, não é um braço literal. Os olhos também, né? Que é a onisciência, ele sabe, ele vê tudo, e assim por diante. Então, são atributos físicos que são atribuídos a Deus, muitas vezes para dar um entendimento nosso, para que Deus, João Calvino usa essa linguagem, para Deus se acomoda a nós, né? Para que nós possamos entendê-lo, né? Não perguntou aqui para dizer então que Deus tem corpo na pessoa de Cristo. Cristo é a imagem visível do ser de Deus, diz lá em Hebreus 1. É isso. Cristo é a imagem exata do ser de Deus. Na sua encarnação, então, ele tem um corpo físico. E ele aparece também muitas vezes no Velho Testamento, de forma visível, né? Como teofanias, né? Então ele aparece como ele apareceu para o pai de Sansão, apareceu para Abraão, para outros personagens bíblicos. Ali é o Deus visível é Cristo, o Deus conosco, né? Emmanuel. Então ele se manifesta de maneira aparente no Velho Testamento e no Novo ele é encarnado. A gente vai estudar isso quando chegar no capítulo sobre Cristo, né? Que é é o maior mistério da Bíblia, da teologia, na verdade, né? Na minha opinião. Mas Deus, o Espírito Santo, Deus o Pai, não tem corpo físico. Cristo tem a encarnação, né? Então, nesse sentido, Cristo é a imagem visível do ser, do Deus invisível, né? Porque Deus, ele é invisível. O justo viverá pela fé, a fé é a certeza das coisas que não se veem, e Deus, ele não tem corpo, nem membros. Porém, a Bíblia, muitas vezes, atribui aspectos físicos a Deus, como olhos, mãos, etc., o braço, apenas para nos acomodar. E o mesmo acontece ali com as paixões. Deus não tem corpo, membros ou paixões. Isso é muito importante. Infelizmente, você não tem muito aí no meio cristão, vamos dizer assim, protestante, né? Muita gente falando sobre esse assunto, mas é importante saber sobre esse assunto. Existem católicos que já escreveram sobre esse assunto. Existe algum irmão batista reformado americano que escreveu material sobre esse assunto muito interessante. E, e é o quê? As paixões aqui, que a confissão de fé ensina, que é a impassibilidade de Deus, né? É algo muito importante ser estudado, ser compreendido para saber quem é Deus. Então, há livros inteiros só sobre esse atributo, e é bem profundo esse assunto, né? Eu vejo que muitas pessoas não entendem, até no meio reformado, né? Às vezes, o que que é isso, né? A impassibilidade de Deus. Não sei se há material no Brasil sobre isso, nunca vi. Mas é muito parecido com a questão do corpo e membros. Só que em outras características que também são humanas, que às vezes são atribuídas a Deus. Então, lá em Atos, nós lemos semana passada, Atos 14, Paulo e Barnabé curaram um homem, Paulo e Barnabé, um homem que era coxo lá, e aí o homem foi curado e as pessoas ficaram ali muito maravilhadas com aquele grande milagre. E eles disseram assim: olha, os deuses se fizeram homens. Colocaram o nome de Paulo lá, Mercúrio, se não me engano, Júpiter e Mercúrio, né? Mercúrio que falava, Paulo e Júpiter, Barnabé, eles achavam que Barnabé e Paulo eram deuses que haviam descido do céu, porque fizeram um milagre tão grandioso que eles queriam até sacrificar, fazer um culto ali
para Paulo e Barnabé. Imagine essa cena, né? Paulo e Barnabé rasgam suas vestes, pulam no meio da multidão e falam: Não, irmãos, nós somos homens sujeitos a mesmas paixões. Eles dizem, né? E eles falam: Nós estamos aqui para pregar o evangelho, para converter vocês dessas coisas aí para o Deus vivo, para o Deus verdadeiro. Ou seja, nós somos sujeitos às mesmas paixões. E o Deus que nós pregamos, não. Está implícito isso no texto, né? E o que é ser sujeito às paixões? Quer dizer que Deus, ele não tem paixões, quer dizer que ele não sofre influência externa de nada nem de ninguém. Quer dizer isso, sofrer paixões, né? Paixão também significa sofrimento, e é a ideia de que Deus, a criatura pode exercer uma influência nele de tal maneira que ele mude. Então, ele ser passivo, né, de sofrer essas coisas, né, de mudança devido a uma influência externa. Por exemplo, a palavra paixão tem várias palavras relacionadas a ela. Uma delas é o paciente, paciente do hospital. Por que falamos paciente, né? Vem do latim também. Paciente, a pessoa está lá numa mesa de operação, por exemplo, né, no caso de operação, ela está ali sujeita, né, à cirurgia, às mãos dos médicos e tal. Então, nós temos isso como seres humanos, né? As pessoas nos influenciam. Quando a pessoa diz que está apaixonada, por exemplo, né? Caso aí de romance, é a mesma coisa, né? A outra pessoa lá está exercendo uma influência, nós sofremos, a outra pessoa sofre. É isso que acontece. Então, o ser humano, ele sofre isso, essas dificuldades no que diz respeito às paixões humanas, né? Tem a ver com essa mutabilidade humana por uma influência externa. Então, Deus não tem isso. Deus não tem corpo, membros ou paixões. E aí algumas pessoas questionam isso usando as escrituras. Por exemplo, Deus se arrependeu, lá em Gênesis 6, né? É disso que a gente está falando quando fala de paixões. Deus se arrependeu? Na verdade, não. Deus não se arrependeu no sentido de uma mudança de ideia, de que o ser humano está ali cometendo todos aqueles pecados, então, eu vou agora mudar de meus planos e tal. Então, isso não aconteceu, na verdade. Mas quando o autor, no caso Moisés, diz isso, ele está se referindo a quê? Ele está se referindo ao fato do pecado desagradar a Deus. Deus não está contente com o pecado. Então, fala que ele se arrependeu, ele está usando uma linguagem humana, que acontece conosco, para nós entendermos o desagrado de Deus. Mas, na verdade, ele É, não se arrependeu no sentido como nós nos arrependemos. Pois não, irmão, pode falar. me permite uma ilustração que eu vi acerca disso uma vez. É assim, né? Por exemplo, você vai dar uma esmola para um morador de rua, né? Ele fala que vai comprar comida, mas no fim, por exemplo, ele compra droga, vai. Não é que você se arrepende, aí você diz, eu me arrependi, né? Não é que você se arrependeu de dar propriamente a esmola para ele, mas doeu no coração dele ter feito isso, né? Por exemplo. Isso, sim, entendi. Uhum. Então, no caso de Deus, é a santidade dele e o desagrado com o pecado das pessoas, mas não que as ações dos humanos mudaram a mente de Deus, por exemplo. Não, ele não sofre paixões, ele não sofre essa influência externa, e aí ele passa a agir de modo diferente do que ele sofreu, né? E a Bíblia fala, as Escrituras, vão mostrar vários outros sentimentos atribuídos a Deus, como a ira. Então acendeu a ira do Senhor, né? A ira do Senhor se acendeu contra ele e tal, etc. Aí a pessoa está vendo aí, ó, o homem pecou e Deus ficou irado, então teve essa. Mas na verdade não é nesse sentido, que o humano não é igual ao ser humano. A ira dele contra o pecado, para a sua santidade, né? E outros atributos, a sua justiça, etc. Mas não significa que é uma influência externa que Deus sofre. E a Bíblia usa essa linguagem muitas vezes. E a pergunta é, por quê? Novamente, João Calvino fala, Deus está acomodando, se acomodando a nós, usando uma linguagem humana para que possamos entendê-lo. Senão, imagina se não fosse assim, né, as Escrituras, a gente nunca ia entender as Escrituras, né? Não dá para entender as Escrituras. Lembra que Cristo falou para Nicodemos? Se eu falando aqui das coisas terrenas, você não entende? Imagine se eu falasse das celestiais. A gente nunca ia ter um entendimento acerca de quem é Deus.
Então, isso se chama antropomorfismo, antropopatismo, que é atribuir a Deus tanto características físicas, que são humanas, ou características humanas, no que diz respeito ao comportamento humano, sentimento humano, é atribuído a Deus para você entender isso. Então, por exemplo, Deus se ira, a ira dele não é igual a nossa, não é igual a do ser humano, não é. Nós somos pecaminosos, né? A ira de Deus é santa. A gente vai estudar isso depois aí na santidade de Deus. É, e até o amor de Deus também, os outros atributos, eles são permeados pela perfeição e a santidade de Deus, que é diferente no ser humano, certo? Então Deus não tem paixões. Ele não sofre, então, uma paixão, uma influência assim, de fora ou externa, né? Isso é importante entender. As pessoas acham que a nossa oração muda Deus, muda a vontade de Deus. A nossa oração não muda Deus. É nós que mudamos, né? Quando oramos. A oração muda nós. Se mudasse Deus, já estaríamos perdidos, né? Na verdade, né? Como a gente vai ver aqui no próximo atributo. Então, isso significa a impassibilidade de Deus. Não quer dizer que Deus não sente, no sentido divino, é claro, seu amor, sua graça, sua bondade, isso tudo está em Deus. As pessoas pensam, se Deus não tem paixões, quer dizer que ele não sente nada, então, pelo seu povo? Claro que não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que ele não sofre essa mudança, ou essa influência externa de alguma criatura. Mas ele se acomoda a nós, se acomoda à nossa linguagem, né? Para que possamos compreendê-lo, entendê-lo. Esse que é o ponto, né? E outras coisas são atribuídas a Deus, você vê? Não só características humanas, até de animais, né? As asas do Senhor, já viu? A Bíblia fala de asas, né? Mas Deus não tem, não é asa no sentido literal, mas a Bíblia fala, né? É a sombra do Altíssimo. A Bíblia coloca Deus como uma rocha, não é isso? Pedra, né? E não é literal. Claro que isso não é literal, né? Não é literal. De maneira alguma é literal. Mas é uma linguagem de compreensão, uma linguagem muitas vezes poética também, né? E assim por diante, né? Para você entender, para nós entendermos quem é Deus. Então, ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Foi o que nós vimos. Agora a gente vai ver um pouquinho da imutabilidade divina, outro atributo conectado à impassibilidade de Deus. Deus ele não sofre essa influência de fora ou externa exatamente porque ele é imutável. Dois textos, Tiago, vamos ler aqui, Tiago, Epístola, Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Não há mudança em Deus, não há variação em Deus. E o último livro do Velho Testamento, Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu não mudo. Deus é imutável. Por isso que não faz sentido dizer que ele sofre essa influência, né? Que ele mudou isso, mudou aquilo, etc. Mudou seu ser, seus planos, suas promessas. Não, eu não mudo. Olha o que ele fala. E é por isso que vocês não são consumidos. Filhos de Jacó. Quer dizer isso? Filhos de Jacó quer dizer que vocês são igual a Jacó. Porque quem era Jacó? Só você ler a história de Jacó. Jacó ele é inconstante. Uma hora é uma coisa, uma hora é outra, uma hora ele vai para um lugar, vai para o outro, né? Ele desobedece a Deus, ele peca, ele erra, ele uma hora está buscando a Deus, uma hora não está buscando, uma hora ele está. Jacó, lá dos patriarcas, é o que mais tem problema lá, mais dificuldades, né? Em relação a tudo lá, nesse sentido assim, da vida, né? Ele é bem inconstante. Jacó é bem inconstante. Então aqui é um contraste. Vocês são inconstantes. Eu não, Deus está falando. Então eu não sou igual a vocês.
Lá no Salmo 50, eu mencionei semana passada, um salmo muito importante para meditar com relação a isso, né? As pessoas que vão lá para adorar a Deus, ou numa igreja, ou no culto, eles têm um pensamento errôneo acerca de Deus. E Deus fala assim para eles: vocês pensavam que eu era o teu igual, vocês pensavam que eu era como vocês, Deus fala, né? Não, você não pode adorar a Deus achando isso, que Deus é como nós, que Deus ele é como alguém que necessitasse de adoração, por exemplo, necessitasse do sacrifício, lá no caso do Velho Testamento, né? Ele fala, vocês vêm sacrificar aqui, tudo é meu, Deus fala, tudo é meu, todos os animais do campo, a terra é toda minha. É como, a pessoa estava vindo adorar ele achando que ele estava necessitado. E Deus fala, como eu, carne de touro, foi moer o sangue de animais, Deus fala para o povo, não estava entendendo isso. Eu não estava entendendo que o culto não é isso, né? E há pessoas hoje que vão para a igreja cultuar achando isso. Entendimento de Deus como se ele fosse como a gente. E eu não sou como vocês. Vocês são filhos de Jacó. Eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo. E aí ele coloca aqui interessante, ele fala, ele coloca algo interessante. Por isso vós não sois consumidos. É por isso que você não é consumido. Porque eu não mudo, diz o Senhor. Irmãos, esse atributo de Deus é muito importante a gente entender. Ele tem um aspecto assim maravilhoso e um aspecto terrível, né? Dentro desse atributo de Deus. Então, para pensar aqui. Esses atributos que nós estudamos, que é a teologia propriamente dita, ele tem implicações para a sua vida no dia a dia. Não é uma teologia que é abstrata. Isso que a gente tem que entender. E o que significa que Deus não muda? Quer dizer que ele é constante, ele permanece o mesmo. Isso, para o ímpio, é algo terrível, né? Terrível. Porque se ele não mudar, se o ímpio não mudar, Deus não vai mudar. Deus não vai mudar o que ele disse, a sua palavra, os seus planos, as suas promessas e as suas ameaças também com relação ao ímpio. E é por isso que, como reformados, cremos na doutrina do juízo final, do inferno, como está nas Escrituras, né? Tudo mais. E o inferno, ele é eterno. Consegue parar para pensar nisso? Os ímpios são lançados no inferno. Não há possibilidade de sair de lá nunca. Por isso, não existe nas Escrituras essa ideia de purgatório, que a pessoa vai ser purgada, depois vai para o céu, ou que a pessoa algum dia vai poder sair lá do inferno. Por que que não vai existir? Porque Deus é imutável. Deus não vai mudar de ideia por toda a eternidade. Ele nunca mudou. Desde que? Nem dá para falar desde, porque ele é eterno, né? Que a gente vai ver depois ali. Deus é eterno e não há mudança dele. Não há mudança. Tem um texto lá em Ezequiel que diz assim: ainda que me gritem aos ouvidos, não os escutarei, tratarei eles com furor. Então a pessoa pode gritar, espernear pela eternidade para sair do inferno e isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Consegue imaginar isso? Não? A eternidade. Jonathan Edwards fala sobre lá, Hebreus 10, né? Coisa horrenda. Tá, Hebreus 10, Hebreus 12, não lembro se é 12 ou 10. 12, né? Tá, Hebreus 12. Coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Coisa horrenda, coisa horrível, né? Horrenda cair nas mãos do Deus vivo. Aí ele fala: imagine isso pela eternidade. Imagina isso pela eternidade. É algo, assim, impensável para nós, inimaginável para nós. E as pessoas imaginam, mas vai chegar um momento lá que Deus vai mudar, quem sabe Deus vai ter dó, vai ter pena, né? As pessoas, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que ele não muda, suas ameaças continuarão a mesma, assim como as suas promessas para o seu povo. Então, não há essa mudança, nem sombra de variação. A nossa oração, o clamor, o grito, o desespero, nada disso vai mudar. Deus, ele é o mesmo, ele é constante, ele não muda, porque não sofre essas paixões aqui, né? Então, ele não é como nós somos. Deus não é como nós somos. É muito sério você pensar sobre isso, né? A imutabilidade divina. Não tem como você mudar Deus. Quantas pessoas querem fazer isso? Pessoas querem mudar Deus. O ateu quer fazer isso. O ateu, ele reclama desse Deus, porque na verdade ele crê que ele existe, na verdade, se você analisar a fundo, né?
Mas ele diz que ele não existe por quê? Por que que ele diz que esse Deus não existe? Porque esse Deus, ele diz assim, olha, se existe um mal no mundo, ou ele não é bom, esse Deus, ou ele não é onipotente, porque ele não consegue resolver o problema do mal, o ateu pensa. Ou então ele não existe, né? O pensamento ateu. Mas esse pensamento é por quê? Porque ele não quer se submeter a um Deus assim, né? Na verdade, ele queria poder controlar esse Deus. Como ele não pode controlar esse Deus, aí que está o problema. Você não pode influenciar esse Deus, e você não pode mudar esse Deus, você não pode mudar quem ele é. Então, esse Deus é assustador. E ele tem que ser de fato. A Bíblia coloca Deus como um assustador nesse sentido, né? Como imutável. Não há nada que você possa fazer para influenciá-lo, mudá-lo, transformá-lo no que você quer, como o ser humano quer, transformá-lo na minha própria imagem e semelhança. As pessoas pregam isso nas igrejas, até. Colocam Deus como se ele fosse o Papai Noel, o velhinho lá, que não sei o quê, né? Tem gente que pensa isso de Deus. Muitas religiões pensam isso. E Deus não é isso. Você não pode alterá-lo, mudá-lo, influenciá-lo de maneira alguma, porque ele é imutável. E por toda a eternidade, as pessoas condenadas não poderão mudar essa realidade, que Deus é imutável. Então veja a implicação disso pela eternidade. E a outra implicação seria o povo de Deus. Há uma implicação aqui negativa, mas também uma implicação aqui positiva. O céu é para sempre. As promessas de Deus para o seu povo são irrevogáveis e eternas. É para sempre. O amor de Deus por você é um amor eterno. E Deus ele nunca vai tirar isso de você, da sua vida, do seu coração, da sua alma. Ele colocou sobre você. Se você crê no Senhor verdadeiramente, o seu espírito ele colocou sobre você, e isso nunca vai ser alterado. Isso é imutável também. O plano de Deus para a sua vida é imutável. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até o dia de Cristo, e essa obra perdura pela eternidade, porque esse Deus também é imutável no que diz respeito a isso. Então, muitas vezes nós somos como os filhos de Jacó, né? Nós ficamos igual a Jacó. Somos inconstantes. Então, há momentos que a gente está mais contente, há momentos que estamos tristes, há momentos que estamos mais animados, há momentos que estamos mais animados, há momentos que nós estamos servindo mais a Deus, há momentos que nós não estamos, há momentos que nós estamos amando mais a Deus, parece, né? Há momentos que não estamos amando muito, estamos muito empolgados, não. É a nossa inconstância, né? A nossa inconstância. E Cristo não é assim. Isso não é como o nosso mar, como disse o Samuel Rutherford, que uma hora está em cima, uma hora está embaixo, uma hora está em cima. Deus não é. Ele é uma rocha firme, eterna e imutável. Os puritanos também diziam: não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais. O irmão caiu aí? Voltei. Estão me ouvindo agora? Ou não? Sim? Sim. Travou, né? Então, Deus é imutável e não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Porque o amor dele é constante pelo seu povo, né? Por nós ele é imutável. Então, você acha, mas eu pequei, fiz isso e isso errado. Cometi esse pecado, fiz coisas erradas. Então Deus está me amando menos. Não, Deus continua amando do mesmo modo porque ele é imutável. E ele não ama você por causa de você ou por causa dos seus feitos, mas ele te ama porque você está em Cristo Jesus. E o amor dele é o mesmo, constante, completo, perfeito, imutável. Então você não mudou o amor de Deus. Mesmo que Deus ele ficou, a sua santidade, né? Ele pode corrigir o seu povo, castigar, também é o amor de Deus, né? Isso aí, né? Então, porque Deus ama e Deus açoita todos aqueles que ele ama, todos aqueles que ele tem por filho. Então, não é porque Deus está amando você menos que ele está te corrigindo. Pelo contrário, a correção dele é que também demonstra o seu amor, no seu lidar conosco, né? Então, isso é maravilhoso para o povo de Deus, não é isso? Como que você poderia confiar num Deus que não fosse imutável? Será que a salvação mesmo ela é completa? Será que ela é perfeita? Será que realmente seremos salvos? Será que o povo de Deus será, né, abençoado mesmo pela eternidade?
Como você pode confiar nas promessas de Deus? Como você poderia confiar num Deus mutável? Não faz o menor sentido, né? Deus, ele é imutável. Isso faz parte do ser divino, porque não faria sentido. Por exemplo, se Deus fosse imutável, aí você tem um Deus santo, mas ele é mutável. Essa mudança seria para o quê? Para o oposto da santidade, entendeu? Por isso que não faz sentido. Deixaria de ser Deus. Ele é onipotente, ele é santo, ele é absoluto, e ele tem todos os outros atributos, a bondade, o amor. Se ele é mutável, então não faz o menor sentido, porque a mudança dele, se ele é perfeito, a única mudança que resta é para a imperfeição. Entende isso? Então, não há lógica nisso, considerando o ser de Deus. Então, porque a mudança dele seria para a imperfeição. E Deus é perfeito. Como vimos, ele é infinito em seu ser e perfeição. Então, Deus precisa ser, irmãos, necessariamente imutável. Quer dizer que você pode crer nele, quer dizer que você pode descansar nele, quer dizer que as suas promessas permanecem de pé. Nós somos inconstantes, mas Deus, ele é constante. Ele vai suprir você, ele vai cuidar do seu povo, vai cuidar de você. Ele vai continuar com o mesmo amor que ele tinha por você na eternidade. Esse amor dura de eternidade. A eternidade, essa constância, né, perfeita, completa, inalterável e imutável. Não é maravilhoso pensar nisso, irmãos? Meditar sobre a imutabilidade divina é algo glorioso, é algo maravilhoso. Terrível para o ímpio, para aquele que não crê no Senhor, e ele está perdido, não tem como mudar, ele nunca vai mudar esse Deus. E para o crente, o cristão verdadeiro, isso é algo glorioso também, porque você estará por toda a eternidade na presença desse Deus que é imutável. Então, não existe, por exemplo, a pessoa vai estar no céu por um longo período, e depois vai ser expulsa de lá, ou qualquer coisa desse sentido, né? Isso não irá acontecer, porque os planos de Deus são para sempre, e a sua eternidade, né, ela permanece. Então é algo muito lógico assim, de entender. E as pessoas têm dificuldade de entender, é claro, de aceitar muitos desses atributos, porque é algo que assusta de fato, né? O ser de Deus. Veja como é um assunto importante que muitas pessoas negligenciam. Não é ensinado nas igrejas os atributos de Deus. Nós precisamos conhecer esse assunto para saber quem você adora. Foi o que Cristo falou para a mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis, né? O que não sabeis. Será que nós sabemos? Quem adoramos? Precisamos entender isso. Ele é um Deus imutável. Isso é maravilhoso para o seu povo, para o seu povo. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Para esses que amam a Deus, todos os atributos aqui são maravilhosos e gloriosos. Nós vamos aprender e meditando pouco a pouco, né? Saber quem é esse Deus. Então, irmãos, Deus é imutável, necessariamente precisa ser imutável, tanto para o seu ser, quanto também em benefício do seu povo, né? E também na punição do mal do ímpio. Deus é imutável. Até aqui, irmãos, mais algum comentário sobre isso, sobre a imutabilidade de Deus? Não? Pergunta, comentário? Então, nós vamos aqui para o próximo atributo. Deus é imenso. Então, Deus é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso. Primeira Reis, capítulo 8. Primeira Reis, capítulo 8. Nesse trecho aqui do capítulo de Primeira Reis, do Velho Testamento, nós lemos sobre Salomão, a história de Salomão. Salomão ele está construindo palácio, construindo templo. Daqui no capítulo 8, a partir do versículo 22, tem uma oração que ele faz, né? Que Salomão faz. Salomão, filho de Davi. E o versículo 27 diz assim, versículo 27, que é a confissão de fé aqui nos aponta,
1 Reis 8, 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. 1 Reis 8, 27. Habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Segura aí nesse texto, a gente vai voltar rapidinho nele, mas primeiro eu vou aqui em Jeremias, capítulo 23. Jeremias 23. Jeremias 23, versículo 23 e 24. Jeremias 23, 23 e 24. Porventura sou eu de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então Deus enche os céus e a terra, onipresença de Deus. E voltando aqui em Salomão, diz algo interessante, ó. Os céus e os céus dos céus não te poderiam conter. Então, Salomão está orando aqui, ele está falando para eles, olha, estamos fazendo aqui um templo do Senhor, mas nem os céus podem conter a Deus, nem os céus dos céus podem conter. Então, o que é o céu dos céus? Os comentaristas afirmam que é chamado o terceiro céu. Terceiro céu. O apóstolo Paulo lá usa essa expressão, né? Lá na sua epístola, se eu não me engano, segundo aos Coríntios, ele fala que conhece o homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele está falando dele mesmo, né? Paulo foi até o terceiro céu, foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. O que é esse terceiro céu? Então, comentaristas, né, teólogos, eles dizem que o primeiro céu é o céu que você olha e vê, o céu azul, quando está azul, né, claro, as nuvens e tudo mais, você vê o sol, a lua. O segundo céu seria o que vem depois, onde as estrelas estão. E aí vai depender, claro, do entendimento de muitas pessoas com relação a isso, mas eu não vou entrar nesse assunto, né? Estrelas e universo, galáxias, essas coisas nesse sentido, né? Ah, e aí o terceiro céu seria o céu onde estão as almas dos santos que já se foram, e onde está o próprio Cristo com o seu corpo glorificado, Elias, Enoque, muito provavelmente Moisés também, porque Moisés aparece no Monte da Transfiguração falando com Cristo. Então esse é o terceiro céu, é o céu e os crentes habitarão para sempre, é o céu, esse mundo espiritual, podemos dizer assim, e muitas vezes nas escrituras aparece até como visível, né, de um modo incompreensível para nós, como no caso do Monte da Transfiguração, ou quando lá em Êxodo, vocês se lembram, tem uma passagem que os anciãos com Moisés, eles foram para um lugar e eles viram, eles olharam e viram o trono, viram o estrado do trono de Deus, né? Então, as escrituras aparecem às vezes como algo visível, algo misterioso, vamos dizer assim, mas as pessoas tiveram essas experiências, né? As escrituras mostram isso. Então, ou seja, esse céu é onde estão, né, que João também vê lá em Apocalipse, ele vê as almas daqueles que foram mortos pelo Evangelho, por exemplo. Então, é esse céu onde habitam os anjos, onde está o trono de Deus. Esse é o terceiro céu. E aqui, os céus dos céus, os comentaristas falam que Salomão está se referindo a isso. Salomão está se referindo a esse local, então, esse mesmo local que Cristo disse para os discípulos: Eis que eu vou vos preparar lugar. Cristo disse para eles, né? Lembra lá em João? Eu vou preparar lugar para vocês, Cristo. E nós aqui em casa estamos lendo exatamente aqui em Primeira Reis, exatamente nós estamos nesse capítulo. Estamos em todo o Velho Testamento, chegamos aqui ontem, capítulo 8, e, e interessante que nós estávamos aqui meditando e eu falei assim aqui para a minha família, que
Salomão, ele traz, ele prepara todo esse templo, né? E há muitas riquezas, muito ouro. Você vê os capítulos anteriores também, capítulos 6, 7, chega no 8, né? Como ele constrói, há muitos detalhes, muitas informações, como tudo é construído, como é feito. Ele demora 13 anos, né? No capítulo 7, versículo 1. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Aí vem a descrição, né? Então, demorou muitos anos. É uma construção absurda, assim, até para os nossos dias, se você para pensar, né? Salomão fez. É uma coisa muito impressionante, né? O que Salomão faz. E ele foi preparando, então, toda essa casa até ficar pronta e se dedicada ao Senhor. E meditando isso, é isso que Cristo disse para os discípulos: é isso que eu vou lá, eu vou preparar lugar e trazer vocês para mim. Cristo fala para os discípulos. Então, é como se, entre aspas, Cristo também está preparando esse local, né, para o seu povo, para os eleitos, né? Usando uma linguagem que acomoda, né, a nós, porque sabemos que Deus, por toda a eternidade, né, faz todas as coisas. Mas, num certo sentido, Cristo diz que ele vai para preparar lugar. Assim como Salomão está preparando, demorou muitos anos. Agora, conseguem pensar a glória, como será glorioso o que Cristo está preparando para o seu povo? Se Salomão aqui foi glorioso, imagine que Cristo, que é o Rei dos Reis, de fato, né? Salomão é só uma figura de Cristo. O que Salomão está preparando? Perdão, o que Cristo está preparando para nós, para o seu povo? Lá em Apocalipse, nos últimos capítulos, dá uma ideia ali, quando ele fala das bodas do Cordeiro. Consegue imaginar isso, irmão? As bodas do Cordeiro. Você foi convidado para essa festa. O Rei dos Reis convidou, como diz lá no livro Peregrino. Ele recebeu uma carta do rei, do grande rei. No final do livro, há uma pequena descrição lá desse local no qual o peregrino ele entra, né? Afinal, no final da sua vida. É isso, para isso que o Senhor convidou você, para entrar nesse reino glorioso, nessa festa. São as bodas do Cordeiro, que nunca terá fim. E Edwards fala, por exemplo, que Deus vai ser o próprio banquete da nossa alma por toda a eternidade. É isso que ele tem preparado para nós. Nós nem imaginamos, né, quão glorioso é. Podemos meditar, refletir. E esses céus dos céus que o povo de Deus vai habitar para a eternidade. E Salomão diz o que aqui? Que nem os céus dos céus podem te conter. Quanto mais esse templo que estamos fazendo. Esse templo é glorioso, mas nem os céus dos céus podem te conter, Senhor. É isso que Salomão está dizendo para Deus. Deus é não só maior que qualquer templo terreno, Deus não é só maior que o planeta, vamos dizer assim, né? Toda a criação de Deus, nem mesmo tudo que existe fora do planeta, ou até mesmo esse céu aqui dos céus. Nem esse céu dos céus podem contê-lo. Ele é imenso. Ele é imenso. É um Deus, como vimos aqui nas linhas anteriores, infinito. Por isso o céu, ele é eterno, porque você vai conhecer essa imensidão de Deus por toda a eternidade, sem jamais ter fim. Então isso é algo, irmãos, para nós meditarmos. Deus é imenso. Ele é imenso. Não, Deus não pode ser contido por nada nem por ninguém. Ele enche os céus e a terra e enche tudo que ele criou. Ele está fora dessa criação, né? Ele não está preso a ela e ele tem uma imensidão que nós não podemos imaginar. Ele é transcendente, ele é imenso, ele é glorioso demais. Bem, há debates aí quanto a essa questão de cientistas que eles falam, né, do universo, também do universo. Já tiveram muitas ideias, muitas coisas, muitas contradições, na minha opinião, mas eles falam que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra, por exemplo, né? Consegue imaginar? Não dá para imaginar isso, né? E há trilhões e trilhões de estrelas para cada ser humano que habita na Terra. Não dá para imaginar a quantidade. E Deus conhece todas pelo seu nome. E chama cada uma, nenhuma vai faltar, diz lá em Isaías, e ele conhece todas as estrelas, chama cada uma pelo nome, etc. E aí ele fala para Israel: e vocês acham que eu não sei da vida de vocês? Deus fala. Eu acho que eu não sei do problema de vocês. Eles falam: meu juízo passa desapercebido a Deus. Vocês falam isso por quê? É Deus falando isso, né? E todas as nações do mundo, para mim, são menos que um pingo num balde, ele fala, né? Usando uma linguagem assim humana, né? Não tem como comparar, né? Quem é Deus, a grandeza de Deus. Nós é que não.
entendemos bem. E as pessoas acham que Deus é como se fosse como nós, né? Como uma criatura. E não é isso. Deus, ele é imenso, imenso. E é isso que faz Deus de Deus glorioso, irmãos. Glorioso. Como eu comentei, imagina você estar lá no céu e um dia acabar tudo que tiver para fazer lá, né? Depois de séculos e séculos e séculos no céu. Nunca vai acabar porque Deus é infinito e porque Ele é imenso. Então você nunca vai terminar de conhecer Ele, porque Ele é imenso. Isso é maravilhoso. Isso é para pensar nisso. Nem mesmo os céus dos céus. Então, o que vai ter lá de mais glorioso nos céus dos céus, ou no terceiro céu, não são ruas de ouro, né, coisas perfeitas. Algumas pessoas imaginam as mansões celestiais, etc. Nem mesmo os anjos, nem mesmo os outros santos. Tudo isso vai dar prazer ao seu povo, sim. Mas o que vai ser mais incrível, mais glorioso, é o que de Deus você vai ver em todas as coisas que lá estiverem. Tanto nos anjos quanto nos santos do céu, para sempre. É isso que a gente vai ver. Amém, irmão. Everton. Nossa alma descansa ao meditar nessas coisas. Exatamente. Descanse no Senhor, porque Ele é imenso. Como que Ele não sabe? Ele sabe de tudo na nossa vida. Porque Ele não enche eu os céus até. Como que alguém pode escapar de mim, do Senhor? Isso para o ímpio é terrível, né? O ímpio acha que ele pode esconder qualquer coisa de Deus. Não é impossível. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz isso. É a coisa mais solene que nós possamos meditar. Que você está sempre na presença de Deus. Você acorda pela manhã, você vai fazer algo sozinho, secreto, Deus está com você sempre, né? Ele é imenso, eu encho os céus e a terra. Não tem como você esconder nada de Deus. Nem a sua mente você pode esconder de Deus, nem os seus pequenos pensamentos, nada você pode esconder dele, que ele enche tudo, tudo. Ele está em todos os lugares. Ele não está com sua presença manifesta em todos os lugares, tem uma diferença. Mas a sua presença está em todos os lugares. Consegue entender isso? Por exemplo, Deus está presente tanto no céu quanto no inferno. Sabia disso? Ele está presente nos dois, né? Mas no céu, manifestando a sua gloriosa presença para o seu povo, e no inferno, manifestando a sua justiça contra o ímpio. Mas ele está presente, ele é imenso. Não tem como conter a Deus, não tem como. E aí eu vou trazer uma outra aplicação que você pode imaginar, né? Como pode isso? Por quê? Parar para pensar no seguinte, na seguinte implicação dessa verdade. A implicação ou aplicação, né? Deus, ele é transcendente, então, ele é imenso. Mas, ao mesmo tempo, ele não é só transcendente, mas ele também é imanente. Existe a transcendência de Deus e a imanência de Deus, que parecem ser contrárias. Quer dizer isso? Eu lembro de Moisés, né? Moisés, Deus falando com Moisés. Deus fala assim para Moisés: Eu desci, Deus fala, eu desci a fim de livrar o meu povo, né? Então, como que pode isso? Quando é que para pensar? Ele é tão imenso, tão glorioso, tão grandioso, e ele desce para livrar o seu povo. O mesmo Deus que é transcendente, ele vem até você. Como pode isso? Tanto que há pessoas na área da filosofia e ciências também. Mas se existe um Deus que criou tudo isso, como é que ele se importa com coisas pequenas, tão pequenininhas como nós? Sim. E eu digo mais, até o menor inseto que pode existir, ou bactéria que for, está nas mãos de Deus também. Ou e o maior anjo que pode existir no céu também, todas as suas criaturas. Porque ele é tanto transcendente quanto imanente. Irmãos, isso é muito glorioso, para pensar nisso. Como que Deus faz isso? Eu não sei, ninguém sabe. Mas Deus, ele tem tudo nas suas mãos, da menor criatura que existe até a maior, tanto que ele desce até nós. Ele desce ao seu povo. Ele é imanente também. Dentro dessa imanência de Deus, olha só isso aqui, irmãos. Pegando esse texto de Salomão, que não pode ser, Deus não pode ser contido nem mesmo pelos céus dos céus, mas quando você vai no Novo Testamento, Cristo diz que ele diz, ele e o Pai, ele fala o quê? Nós viemos e faremos morada nele. Nele quem? Naqueles que creem. Eu farei morada. Ele fala, eu e o Pai e o Espírito de Deus faremos morada nele. E aí você vai lá em Efésios, Paulo fala
que Cristo habite pela fé em vossos corações. Ele habita no seu povo, e o seu povo, o seu corpo, a Bíblia diz, é o templo de Deus. Salomão construiu um templo glorioso e disse que Deus não podia ser contido ali. Quando ele está ali sacrificando, diz o capítulo, começo do capítulo 8, a glória enche ali o templo, de tal maneira, vem uma nuvem, diz o texto, que enche todo o templo, está lá nesse mesmo capítulo 8, você pode ler depois. Os sacerdotes não conseguem ficar de pé para continuar ministrando, porque a glória de Deus encheu aquele lugar, diz o texto. Aí você pega isso e fala, como que pode isso? Porque você vai para o Novo Testamento, Cristo disse que ele habita em nós, que o Espírito de Deus habita em nós. Deus habita no meio do seu povo, ele habita em você, ele habita no seu corpo, diz a Escritura. Nós somos o templo de Deus, a Bíblia diz. Como que pode isso? Um Deus tão glorioso habitar em nós. Isso nos traz tantas implicações. Por exemplo, se ele habita em mim, como eu posso viver uma vida que desagrada a ele, né? Como eu vou fazer coisas, por exemplo, com a minha vida que não é do agrado dele? Isso nos corrige, né? Porque ele está presente, ele está habitando em nós. E outra implicação, como um Deus tão grande habita em nós, seres tão pequenos, tão minúsculos diante dele. E ele habita em nós, as Escrituras. Ele habita em nós. O céu dos céus não podem contê-lo, mas ele desceu para livrar o seu povo. Ele desceu e ele se comunica conosco, se revela a nós, ele desce até nós, e ele é um Deus que, em toda a sua glória, ele pastoreia cada uma das suas ovelhas. Ele cuida de cada uma e alimenta a cada uma. Isso é glorioso você para pensar, para meditar essa imensidão de Deus, né? Como ele faz isso? Como isso é possível, né? Porque uma linguagem lógica humana, se ele é tão grande assim, não tem como ele habitar em nós, porque ele é grande demais. Mas ele habita em nós. E nós não entendemos a grandiosidade que isso significa. Paulo entendeu um pouco, eu acredito, né? Ele fala isso lá em Efésios. Ele fala assim, ó, vou abrir aqui, Efésios. Esse texto aqui é incrível, irmãos. Efésios capítulo 3, Paulo diz assim, ele faz uma oração, o apóstolo Paulo. Ele acabou de falar no versículo anterior, sobre os versículos anteriores, sobre o evangelho ser insondável. E agora aqui no capítulo 3, no versículo 14, ele faz uma oração. Por causa disso, me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Eu oro pelo seguinte, eu me ponho de joelho por isso. Versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderes para que vocês possam perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu estou orando para que vocês sejam cheios. Veja só, ele não fala de Deus, mas ele fala da plenitude de Deus. Deus pensa. Como é possível isso? É possível? Olha o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pensamos, pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera. Isso é impossível, mas ele pode fazer muito mais além do que nós pensamos ou imaginamos. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmão, já parou para pensar nesse texto? Como é isso aqui que nós estamos falando? A imensidão de Deus, a plenitude de Deus. Paulo fala: eu estou orando para que vocês sejam cheios dessa plenitude. Isso é glorioso demais, irmãos. Isso aqui é maravilhoso demais. Você leia a biografia de crentes do passado, onde Deus, ele habitando no meio do seu povo, ele manifestou a sua presença de modo que as pessoas ficaram cheias de Deus
de um jeito que há uma glória, uma alegria indizível, né? E cheia de glória essa alegria quando Deus manifesta a sua presença no meio do seu povo e a pessoa tem essa plena compreensão de que Deus está aqui, Deus está no nosso meio. Leia a história, você vai ver. Tem um pregador famoso que ele orou a Deus, ele queria mais de Deus na sua vida, mais da presença de Deus. Ele era um evangelista americano, pregava assim, né, em lugares, e aí uma vez duas irmãs da igreja chegou para ele e falou: Olha, estamos orando para que Deus abençoe você e enche você com o Espírito. Ele disse que um dia, caminhando nas ruas de Nova York, ele ficou ciente da presença de Deus na sua vida, de um jeito que ele não conseguia explicar. Ele teve que correr, ele correu, ele foi para um lugar sozinho, achou um lugar, um quarto para orar diante dessa gloriosa manifestação da presença de Deus. E ele teve que pedir para Deus parar. Senhor, chega, senão eu vou explodir aqui, eu vou morrer agora. Morrer, chega, acabou tudo. E a morte é algo glorioso nessa situação, porque você está ali tão cheio de Deus que é isso que você quer agora, para sempre mesmo na sua vida, né? Essa presença eterna. Leia o Avivamento na Coreia, em 1906, o missionário presbiteriano lá, ele descreve exatamente isso. Capítulo 10 do livro. Eu nunca vou esquecer esse livro. Eu não tenho mais, infelizmente. Esse livro, eu não sei se é impresso ainda, mas o missionário disse que na igreja, na Coreia do início do avivamento, 2 milhões de pessoas convertidas. No capítulo 10 ele disse que é como se a sensação era como se Deus tivesse tirado o telhado ali da igreja e descesse na igreja. É isso que Isaías fala: Ó Senhor, se tu descestes para fazer notório o teu nome novamente. Isaías ele faz essa oração lá no seu livro, né? E é uma oração, esse texto de Isaías muito usado, né, para falar esse assunto, da manifestação da presença de Deus. Irmãos, é um mistério, mas é isso que Deus fez, tem feito na história da igreja, manifestando a sua presença de muitas maneiras, e nós entendemos isso, eu creio, de maneira muito superficial, né? Essa grandeza de Deus. É muito pequenininho o nosso entendimento. E nós não sabemos, nós não entendemos isso, que Deus ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E essa plenitude de Deus pode habitar em nós, em você. É assim que você vence, né, as dificuldades da vida, vence o pecado. Não é no braço da carne, não é na sua capacidade humana, mas é porque Deus habita em você e Ele dirige você. E por isso Paulo diz: Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Você não seja dominado pelo álcool, mas seja dominado pelo Espírito, seja guiado por Ele. E quando você está cheio dele, você pode dizer como o salmista: O meu cálice transborda. Você está cheio dele e você. Lê o livro de Atos, quantas vezes fala? Pedro cheio do Espírito Santo, né? E Paulo cheio do Espírito Santo. Estão cheios dessa presença de Deus. E apesar dele ser tão glorioso, tão imenso, e ele faz isso conosco, ele pode habitar em você, ele habita em você. E nós precisamos estar cada vez mais cientes dessa grandeza de Deus. Nós não estamos, muitas vezes, não estamos orando ou meditando nisso. Nós estamos conscientes dessa plenitude de Deus que habita no meio do seu povo. Isso é glorioso, isso é extremamente importante. Isso mesmo, irmão. Irmão, conhecer aquilo que excede todo o entendimento. Como que você pode conhecer algo que excede o entendimento? Como você pode entender se excede o seu entendimento? Essa é a glória de conhecer a Deus. E isso aqui na eternidade. Lá também. Esse entendimento nunca vai ter fim. Você alcança e você não alcança ao mesmo tempo. Você, dizia um puritano, né? Lá no céu, até aqui mesmo na terra e no céu, você é satisfeito em Cristo e nunca satisfeito ao mesmo tempo. Porque não tem fim, né? Você está satisfeito, mas ao mesmo tempo não está satisfeito ao mesmo tempo, porque você quer mais e mais e mais, como Paulo falou aqui em Filipenses, né? Paulo, com toda a vida que ele teve, batado até o terceiro céu, imagina, conhecer a Deus e tudo isso. Ele diz: Irmãos, eu não julgo ainda que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Então ele continua ainda prosseguindo, prosseguindo, prosseguindo para o alvo. E quantas pessoas têm a visão, a noção errada, porque estudou um pouquinho de teologia,
acho que já conhece quem é Deus, né? Acho que já sabe qual é a imensidão de Deus. E Jó fala, isso ainda não são nem as orlas ainda do seu manto ainda. Você não está nem arranhando a superfície ainda, né? Então, quanto mais você conhecer a Deus, saiba que menos você conhece, não é verdade, né? Então, essa imensidão de Deus, o ser de Deus, irmãos, é muito importante meditar sobre isso. Para os puritanos era um dos temas favoritos, né? Meditar sobre céu, inferno e o ser de Deus, os atributos de Deus. Deus é imutável. Deus, irmãos, é imenso e ainda assim, na sua imensidão, ele habita no meio do seu povo. Manifesta sua presença no meio do seu povo. Isso é maravilhoso para nós pensarmos. A imensidão de Deus. Deus é imenso. Ele está muito além da nossa compreensão e ele conhece nossa vida, conhece tudo. E ele sabe de nós e ele deseja crer, né? Cada vez mais derramar sobre o seu Espírito sobre nós, para que nós estejamos conscientes disso, da grandeza que é conhecê-lo. Lê esse texto aqui, leia várias vezes. Paulo aqui para mim ele está entusiasmado, ele está cheio, ele está falando de um jeito, ele quer que os irmãos de Efésios conheçam isso, experimentem isso também. Eu creio que isso é a vontade de Deus. Não era só para os irmãos da igreja de Éfeso, mas também para o seu povo, para nós hoje. Que nós possamos entender aquilo que é tão glorioso, assim, né? Tão glorioso. Conhecer aquilo que excede todo entendimento. Então, que Deus nos ajude, né? Que tenhamos esse desejo, essa vontade de conhecê-lo cada vez mais e que o Senhor nos conceda sua graça para conhecermos cada vez mais, não só conhecer, mas nos alegrarmos de fato nesse Deus. Irmãos, vou parar por aqui. Então, nós paramos aqui, ó, Deus é imenso. Vimos um pouco hoje, então, da imutabilidade de Deus, da imensidão de Deus. Algum comentário ainda, irmãos? Perguntas, comentários, irmãos? Não dá nem para falar em conceito de grandeza de Deus, né? Porque é enorme, não tem tamanho, né? Não tem como, exatamente. Tem como, né? Salomão entendeu isso bem, né? Nem o céu. Glorioso paradoxo, né? Assim, Deus na E vida. essa transcendência e imanência de Deus, né? Como se fosse um paradoxo, né? Ao mesmo tempo transcendente, ao mesmo tempo imanente. Isso é incrível, né? Maravilhoso. É, mais algum comentário, irmãos? Não? Vamos orar, então. Mais uma não vem? Uma dúvida? Pedir o irmão William. Irmão William, faça a oração. Encerramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, e por grande privilégio nós podemos te chamar de Pai. Nós te agradecemos por tua misericórdia, Senhor, sobretudo porque não somos dignos dela. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos retribui conforme as nossas iniquidades, mas mesmo quando pecamos, Senhor, o Senhor permanece nos amando, Senhor Deus, mesmo na nossa ruindade, na nossa pecaminosidade. Pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, porque nós não conhecemos a nossa maldade. Tu conheces a nossa maldade melhor do que nós mesmos, ó Pai. Por isso pedimos, tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa nos purificar, Senhor Deus, que embora o Senhor na sua eterna imutabilidade, que o Senhor possa intervir em nossos corações, para que possamos verdadeiramente nos arrepender de nossos pecados, para que nós possamos mudar, ó Pai, para que nós possamos mudar para melhor, para que Tu nos mude, para que Tu, Senhor Deus, nos atraia a Ti, Senhor Deus, que nós possamos nos mover em direção a Ti e nunca em direção oposta, ó Deus. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, a vida do irmão Joelson, abençoe a sua família, o abençoe, Senhor Deus, teu servo que com fidelidade transmitiu a tua revelação, a tua vontade expressa na tua palavra, Pai. Abençoe os irmãos aqui reunidos, abençoe a minha mãe, abençoe o irmão Everton, abençoe os irmãos que não puderam participar, que o Senhor possa abençoar este estudo, possa alcançar mais corações,
que possa alcançar aqueles que ainda não te conhecem, ó Pai. Nos ajude, tem misericórdia de nós. Pedimos que o Senhor conserve a nossa saúde, que o Senhor possa trazer, Senhor Deus, uma igreja fiel para este Brasil, embora não sejamos merecedores, ó Pai. Não sabemos da tua vontade, mas sabemos que ela é imutável e esperamos, Senhor Deus, que esteja isto de acordo com a tua vontade, ó Pai. Será glorioso saber, ó Pai, que desde toda a eternidade está em tua vontade, está nos teus planos trazer uma igreja para o solo brasileiro, Senhor Deus. Assim nós pedimos, nós te agradecemos, fazer mais coisas que por nossa fraqueza esquecemos, nós colocamos e pedimos unicamente em nome de Jesus. Amém. Bem, muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Irmão, Deus que abençoe, viu? Obrigado